Fala galerinha, eu sou o Luan e tá começando mais um Shape Team. But first, let me take a selfie. Hoje nós vamos falar sobre Davi. Como que Davi deu uma pedrada na cabeça do gigante? Vocês já pararam para pensar nisso? Como? Como que foi essa pedrada? Que jeito que foi? O que ele usou para dar esse pelotaço nele, sabe? E eu consegui um vídeo que mostra como foi. Mas vai ficar lá pro final do vídeo, beleza? Fica comigo que no final do vídeo eu mostro para vocês, beleza? O texto que nós vamos ler é 1 Samuel, capítulo 17, do 4 ao 11. É 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 ao 11. E o texto diz assim, ó: De repente, surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 80 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas. Por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu? E vocês, súditos de Saul? Escolham o seu melhor guerreiro e tragam-no a mim. Se ele tiver sorte e me matar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu tiver sorte e matá-lo, vocês serão nossos escravos e passarão a nos servir. Estou desafiando as tropas de Israel. Tragam-me um homem que possa duelar comigo. Quando Saul e suas tropas ouviram o desafio dos filisteus, ficaram aterrorizados e perderam a esperança. Mas olha, até eu acho que tinha ficado com medo. Imagina, o cara tinha quase 3 metros de altura. A lança que ele segurava parecia uma viga. Qualquer um de nós tinha ficado com medo. E o inimigo tem a preocupação, ou digamos, a estratégia, que as pessoas percam o foco, que fiquem preocupadas com os seus problemas e esqueçam o quanto Deus é grande, esqueçam a dimensão do Deus que elas servem. E muitas vezes, por causa desse medo, dessa preocupação, nós somos ágeis em maximizar os problemas, em torná-los grandes e minimizar o poder de Deus, né? A gente minimiza, a gente esquece do quão grande Ele é. E a maioria dos nossos problemas são resolvidos em duelos. É eu e o problema, ou você e o problema. A nossa grande vantagem nesses duelos é que temos Deus como nosso treinador. Ele não vai lutar por nós em alguns momentos, mas vai nos orientar, sabe? Nos capacitar e sempre vai estar ao nosso lado. Não importa, mas não importa o tamanho do problema, ele sempre será como um treinador. E ele será como um treinador de futebol. Em alguns momentos vai estar na partida, só não estará jogando, mas vai nos dar toda a orientação e apoio para vencermos a fase, sabe? Para passar por essa fase. Um exemplo interessante de batalha é o da borboleta. Todos nós sabemos que primeiro ela é uma lagarta, depois de um tempo ela entra em um casulo e só depois de um longo período ali dentro desse casulo que ela vai sair como uma borboleta. Você pegou aqui o problema da borboleta? Se não pegou, eu vou te contar o problema dela. E o problema da borboleta é o casulo. Isso mesmo, o casulo. Pensa comigo, não deve ser nada fácil ficar um longo período de tempo dentro daquele casulo, apertado, escuro, pouco ventilado. Além disso, sem poder se defender de algum predador.
Outro exemplo está em João, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Felipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Esse texto é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história conta de um problema que Jesus passou ao lado dos seus discípulos, onde uma grande multidão tinha fome. Agora pensa comigo, e se eu e você estivéssemos lá nesse dia? E se fôssemos um dos discípulos de Jesus? Nós também estaríamos preocupados, pensando como íamos fazer para dar de comer para todo aquele povo. A Bíblia conta que um rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. Pensa só, esse tanto de comida mal dava para uma pessoa. Daí vem os discípulos e pegam essa comida. Garanto que ele deve ter ficado preocupado. Certeza que pensou que ia ficar com fome, né? Mas por causa desse ato, Jesus operou um milagre ali. E todos puderam comer e beber o quanto quiseram. Como diz na Bíblia. Não era um pedacinho, era o quanto queria. Você entendeu o que aconteceu aqui? Jesus proveu na vida de todo aquele povo que estava ali, porque um rapaz levou os pães e os peixes. Com você não é diferente. Ele quer fazer através da sua vida também. Se você reparar bem na Bíblia, ela deixa claro que era um rapaz. Isso quer dizer que ele não se importa com a sua idade ou com o seu tamanho. Ele quer usar você exatamente do jeito que você é. Só que o mundo, ele quer que você se veja como um ninguém, como alguém sem valor, mas não é assim que Deus vê você. A sua vida vai transformar pessoas e histórias. Mas bem, voltando lá no começo na história de Davi, essa é uma das histórias mais improváveis. Davi era o filho mais novo. Naquela época, somente o filho mais velho que era escolhido ou que tinha algum direito. Imagina ele, que era o filho mais novo de 7 irmãos. Isso podia ser um grande problema na vida dele, se Deus não tivesse um plano para a vida dele. E toda essa história de filho mais novo mudou quando ele cruzou no caminho de Golias. Mas antes da gente falar dos grandes problemas, os problemas que transformam a nossa vida, temos que lembrar primeiro, sempre vem os pequenos problemas. E esses pequenos problemas são como uns testes, ou até mesmo um treinamento, para quando formos pegar um grandão. E em 1 Samuel 17:36, o texto nos conta que Davi matou um leão e um urso. Diz assim, ó: sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso ataca um cordeiro do rebanho, eu saio atrás, matava-o e resgatava o cordeiro. Mas o que a Bíblia não diz é que ele deve ter passado por problemas menores. Problemas sempre são problemas, só que existem um mais fáceis de passar que outros. E no caso de Davi, um dos problemas que ele passou, desses menores, com certeza foi a fome. Ele teve que matar uma ovelha. Naquela época não existia supermercado como hoje. Hoje, se queremos uma carne, vamos até no açougue, pedimos o que queremos e compramos. Naquela época, nem geladeira existia. Outro problema que a Bíblia não fala, mas que Davi devia passar com certeza, era ataque de lobos e coiotes. Sabemos até pelos desenhos que esses atacam com mais frequências que um urso e um leão as ovelhas. Então, tudo tem uma história, tudo tem um começo. A história de Davi foi assim, ó: a ovelha, o lobo ou o coiote, o leão, o urso, daí Golias. Mas aí eu te pergunto, quem viu Davi matar o urso ou o leão? Lembrando que o texto que lemos foi ele contando para o rei que matou o leão e o urso. Pois é, ninguém viu Davi passar por esses problemas. Ninguém mesmo. Isso são experiências particulares que passamos com Deus. Esses problemas, somente Davi e Deus viram. E tem problemas que só você e Deus viu. Problemas que vêm e vão na nossa história que ninguém fica sabendo. E essas histórias não são para impressionar as pessoas. São para Deus mostrar para você que Ele cuida de você, que Ele te ama e Ele sempre vai estar com você. Vamos voltar para a história de Davi de novo.
Lembra que Davi tinha 7 irmãos, né? 3 estavam no exército. E Davi era pastor de ovelhas. E nos tempos vagos matava leão e urso. E os outros 3 estavam em casa. Mas adivinha quem Jessé, pai de Davi, mandou levar comida para os 3 que estavam na guerra? Isso mesmo, mandou Davi. Se fosse hoje, o que será que os Tim falariam? Ah, mas tudo eu, é só eu nessa casa. Davi foi levar comida para os irmãos. E chegando lá, escutou o gigante desafiando e tirando uma da cara do exército de Israel. Davi, nesse momento, disse que enfrentaria o gigante. Davi viu ali uma oportunidade. Davi foi bem sucedido porque ele sabia que não seria na sua força, seria Deus que ia fazer. Me conta uma coisa, você acha que o exército de Israel viu Davi falar que ia lutar com o gigante, que ia enfrentar o gigante e saiu aplaudindo, gritando, vibrando? Chegou o nosso Salvador, chegou o Salvador, ele vai lutar, ele vai lutar? Foi assim não. A hora que Davi falou que eu vou lá enfrentar esse gigante, eu fico imaginando assim o exército parando, olhando Davi de cima, embaixo e começando a rir, sabe? A rir sem parar. Eles falando assim, cara, você, magro, pequeno, novo desse jeito, vai querer enfrentar aquele gigante, 3 metros de altura? Nós somos o melhor exército do mundo e não temos coragem de enfrentar ele. Quem é você? Quem é você? O irmão de Davi, os irmãos que estavam no exército, devem ter falado que, para de fazer a gente passar vergonha. Quem que é você? Quem que é você na fila do pão? Para estar aqui querendo falar que vai matar o gigante. Sabe? O primeiro intuito deles foi zombar. Foi zombar da postura de Davi. Isso nada me tira da cabeça que foi zombar. Que eles zombaram de Davi. E só depois de um tempo, vendo que ele estava falando sério, que ele ia fazer aquilo mesmo, que eles começaram a falar, não vá, você está ficando louco, você vai lá para morrer. Olha o que você está indo fazer da tua vida, você é tão novo, você é tão jovem, tem tanto pela frente, tem tanto para viver. Sabe? Eu fico imaginando a reação do exército ao ver que aquele jovem ia enfrentar mesmo um gigante. Sabe? De tanto que ninguém acreditava nele, até o rei, até Saul desmereceu o feito dele. Quiseram emprestar armadura, quiseram emprestar espada para ele, armaduras muito maior que ele, que só iam estrovar naquele momento, né? Então você veja, até o próprio rei, até o Saul, que era rei ungido por Deus, desdenhou de Davi naquele momento. Mas não para por aí. Mas continua imaginando comigo a cena. Daí de repente tá lá o gigante esperando vir o guerreiro que foi anunciado que ia chegar para guerrear com ele. Aí você imagina a cara do gigante vendo. Então você imagine quanto que também o gigante não tirou sarro dele. Tentou fazer ele desistir. O quanto tentaram impedir ele nesse momento. Sabe? Mas, como sabemos, Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia quem tinha sido seu treinador. Lá quando ele foi matar o urso e o leão, tinha alguém treinando ele. Esse alguém era Deus. Estava ali do lado, como um treinador de futebol, na margem do campo, orientando do jeito certo como precisava ser feito. Eu fico nesse momento imaginando o desfecho da história. Eu fico imaginando o exército meio escondido, só de longe, olhando para Davi, caminhando em direção ao gigante. Um cutuca o outro e fala: rapaz, tão novo para morrer, vai lá enfrentar aquele gigante, coitadinho, né? Veja só, uns falando assim, meu Deus, o que esse piá tem na cabeça, sabe? Assim, ninguém acreditava em Davi. O exército estava todo com medo, todo se borrando de medo. Daí, de repente, assim, ó, mas continua imaginando comigo. Quando de repente Davi pega,
para no riachinho, seleciona as pedrinhas que ele queria pegar, põe umas no bolso, uma na mão, né? E vai em direção do gigante. Puxa, a Bíblia fala que o nome era funda, né? Então, puxa daquela funda e pá! No meio da testa do gigante. E o gigante, pau! Nessa hora, quem duvidava, quem não acreditava, deve ter dado um grito. O exército de Israel deve ter se enchido de alegria e saído correndo para lutar contra o exército dos filisteus. O exército dos filisteus, vendo aquilo, um jovem, um teen, derrubando o gigante, o guerreiro principal deles, deve ter ficado com medo, deve ter ficado apavorado e saído correndo, de aquele desespero de medo, sabe? Eu fico imaginando essa cena, assim, aquela poeirinha levantando, sabe? E o exército de Israel atrás, porque um jovem venceu, um teen venceu. Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia quem cuidava dele todos os dias. Lá com o leão, com o urso, com a fome. E ali com o gigante, Davi também sabia quem cuidava dele. Então não fique preocupado com a visão dos outros, sabe? Saiba e se preocupe com a visão que Deus tem de você. É essa visão, é esse convívio com Deus que vai garantir o teu sucesso. É essa visão que vai levar você a orar por alguém que está doente, sabe? É essa visão que vai te levar para um outro nível, para mais perto ainda de Deus. É essa visão que vai colocar você cada vez mais perto de Deus, que vai te colocar num caminho de santidade, de adoração, que vai fazer você ouvir a voz dele. Sabe, aquela voz do teu treinador, aquela voz lá no fundo do teu coração, do teu ouvido, dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer também, porque não é só dizer sim para tudo, também a gente precisa entender que a gente precisa dizer não, sabe? É essa visão, é essa direção, é esse Deus que vai estar com você todo dia e vai te levar para mais perto para as grandes vitórias. Assim como Davi, essas promessas, essas vitórias são para você também. Então, nesse momento, eu quero que você feche teu olho e ore comigo. Senhor Deus, Pai, eu te peço, nos dá, Pai, a coragem, nos dá a ousadia que Davi teve, Deus. Nos dá, Deus, essa certeza que o Senhor está do nosso lado e que o Senhor sempre vai nos guiar pelo caminho certo, Pai. Deus, eu te peço, Senhor Jesus, nos guia, nos ministra, nos livra dos caminhos maus, nos livra de nos fazer tropeçar, Deus. Permite, Deus, viver sempre nos teus caminhos e na tua presença, Deus. E que nós possamos entender a visão que o Senhor tem para nós e para nossa vida, Deus. Pastor, o Senhor nos guia nesse caminho, Pai, nessa jornada, Deus. E te pedimos, nos abençoa e nos guarda de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E semana que vem, nós nos encontramos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais um Shape Team. Um abraço.